Paz do Senhor, queridos, bom dia. Sou Rafael, quero compartilhar uma mensagem com você nesse dia, uma mensagem de Deus, que se encontra em Timóteo, capítulo de número 3, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Queridos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele aguardava o seu martírio em Roma. O apóstolo Paulo agora e todos os cristãos na época estão sendo acusados de um crime que não cometeu, que foi atear fogo na cidade de Roma. Segundo a tradição, vai dizer que o próprio imperador Nero ateou fogo na cidade de Roma e, para se livrar da culpa, colocou a culpa nos cristãos. E agora o apóstolo Paulo, aprisionado, encarcerado, ele escreve esta carta a fim de fortalecer a fé do seu filho amado Timóteo. E no capítulo 1, Paulo, no apelo pastoral, ele lembra seu filho na fé, Timóteo, de seu chamado para o ministério e as responsabilidades e os privilégios inerentes a essas responsabilidades. Então, no capítulo 1, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo com que Timóteo traga à memória o chamado, a vocação pelo qual Deus o havia escolhido. No capítulo 2, Paulo orienta o jovem Timóteo acerca de alguns problemas internos e externos da igreja, nos seus dias. A perseguição por causa do evangelho, o combate aos falsos profetas da época e as dificuldades que ele estava enfrentando na igreja nos seus dias. E no capítulo 3, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uso do profético para alertar o povo acerca do nível esmagador de impiedade que iria assolar a terra nos últimos dias, E à medida que a vinda de Cristo ela vai se aproximando, as coisas irão ficando cada vez de mal a pior. As coisas irão ficando difíceis para os verdadeiros servos de Deus. E não será uma tarefa fácil se manter íntegro, se manter caminhando na verdade nos últimos dias. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que aquele seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E é preciso ter muita perseverança nos últimos dias, caminhar enraizado cada vez mais na palavra de Deus, para que possamos vencer a impiedade que irá assolar a terra nesses últimos dias. E o capítulo 4, de forma mais intensa, Paulo ele exorta Timóteo a permanecer fiel a Cristo. Por quê? O nível de apostasia nos últimos dias vai aumentar cada vez mais, Falsos mestres, falsos profetas introduzidos no meio da igreja de Deus, de Cristo, irão tentar destruir a igreja de Deus, Mas na verdade a palavra do Senhor diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o máximo que o adversário ele puder fazer para tentar levar pessoas para a mesma condenação que ele está destinado, ele vai fazer. Mas nós precisamos lutar pela verdade, pela palavra de Deus, Uma das grandes evidências dos falsos profetas no meio do povo de Deus é que eles sempre se opõem à verdade. Eles sempre rejeitam a verdadeira palavra de Deus. Então, nós precisamos sim pedir a graça de Deus e ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para discernir esses falsos profetas nos últimos dias que irão assolar a igreja.
E Paulo ele fala alguns pontos aqui importantíssimos no capítulo 4, que fala do julgamento de Cristo, né? Paulo ele vai falar no capítulo 4 assim: conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo ele está falando de um julgamento que irá acontecer nos últimos tempos, depois do arrebatamento da igreja de Cristo, né? De um julgamento final. E a gente vê em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que Paulo vai falar que é necessário que todos nós venhamos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos por intermédio do corpo, ou bem ou mal. Então, ninguém há de escapar desse julgamento de Cristo. E esta é uma grande realidade para todos nós. O tribunal de Cristo será uma grande realidade para todos nós. Segundo ponto aqui, Paulo vai falar que pregues a palavra, né? Para o apóstolo Paulo, a pregação da palavra de Deus era tão importante que ele ordena para Timóteo que continue pregando a palavra. É por intermédio da pregação que almas serão libertas.